abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Se o Senhor assim nos permitir, hoje faremos a leitura e meditaremos nos versículos de 22 ao versículo 25, concluindo assim o primeiro capítulo. Então, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 25. Ouçam com atenção, com fé, aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer nessa noite. Eu farei a leitura a partir ali do versículo 13, porque se trata do mesmo contexto. Pedro ele segue o seu raciocínio. Então, para que nós entendamos melhor, eu vou ler a partir do versículo 13, mas nós vamos meditar do versículo 22 ao 25. Nos diz assim a palavra de Deus. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Até aqui, palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela palavra que foi lida nessa noite e que será exposta. Ó Senhor, fala conosco por meio dela, Pai, como tu já tem feito ao longo de todos esses anos, ó Pai, desde que a carta de 1 Pedro foi escrita. Fala conosco mais uma vez, ó Pai, nessa noite. Abre os nossos olhos, ó Deus, para que possamos ver as maravilhas da tua lei. Fala conosco, Pai, fala ao teu povo, apesar das minhas limitações e das minhas fraquezas, para que em tudo o teu nome seja engrandecido e glorificado e que eu diminua cada vez mais. No nome de Jesus. Amém. Era uma vez um reino muito, muito distante. O amor era a regra do dia. Nada mais, nada menos do que dar o seu melhor ao seu amigo. Essa é a história de quando o amor era rei. Ele governou a terra com um punho aberto, de braços abertos para o mundo. Nas crianças famintas, primeiro ele pensaria para tirar as suas vidas de toda a vulnerabilidade. Ele resgatou almas perdidas do mar. Em um navio à deriva, ele ouviria o seu apelo. Ele jogou uma linha antes que eles afundassem e deu de beber aos sedentos. O que se parece, na verdade, com um conto de fadas, é, na verdade, o trecho de uma música de um cantor americano de jazz chamado Gregory Porter. O nome da música é When Love Was King, quando o amor era rei. Na música, o amor ele é retratado como um grande rei do passado, que deixou boas lembranças, e agora o Gregory, o cantor da música, se recorda de forma saudosa dos tempos bons de quando o amor era rei. Ele parece falar do amor como se fosse algo utópico, algo muito distante, que fosse impossível de acontecer nos dias de hoje. O que ele fala sobre o amor ser rei, se assemelha muito, irmãos, com aquilo que a própria palavra de Deus descreve como sendo amor.
O apóstolo Pedro, nessa passagem, ele lida exatamente com isso, sobre os fundamentos do amor cristão. Mas percebam que Pedro não trata o amor como sendo algo do passado, ou algo impossível de acontecer nos dias de hoje. Para Pedro, amor é uma ordem que nós, enquanto crentes, enquanto cidadãos dos céus, temos o dever de atender. Nós cremos nesse amor que tem um fundamento eterno, que é uma realidade presente, que nós somos chamados a viver com base nisso. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele escreve a sua primeira carta para consolar e para exortar o coração de seus leitores. Eles eram crentes que estavam sendo perseguidos após terem se convertido, provavelmente no dia de Pentecostes. Eles voltam agora para a sua terra, onde eles vão ter que lidar com uma realidade muito diferente. Se eles saíram pagãos, se eles saíram judeus, eles voltam agora cristãos, onde eles vão precisar professar a fé deles em locais que são adversos, em locais que são difíceis, em locais em que vai haver perseguição. Eles estão ali, então, sofrendo por causa do evangelho que eles professam. Pedro, então, em sua carta, ele vem tratando o coração desses irmãos, e o tema do sofrimento é um tema que ele vai se repetir em todos os capítulos aqui da carta de 1 Pedro. Mas ele tem aqui no capítulo 1 mostrado a importância da ação da Trindade na eleição desses crentes, mostrando a importância da santificação diária para o crescimento, mesmo em meio a tribulações. E nessa reta final do capítulo 1, Pedro ele continua falando a respeito de santificação, mas dessa vez ele conecta a santificação com amor fraterno, mostrando que não é algo utópico, mas é o dever de todo cristão. Por isso que nós lemos a partir do versículo 13, ele está falando a respeito da santidade na vida, da santificação da vida, e agora na reta final, dentro de santificação, ele vai falar a respeito desse amor fraterno. E é com base nessas informações, irmãos, que o tema daquilo que nós vamos meditar nessa noite é exatamente os fundamentos do amor fraterno. Veremos aqui que Pedro apresenta dois fundamentos. O primeiro dele se encontra no versículo de número 22. O primeiro fundamento para o amor fraterno é a obediência à verdade. O primeiro fundamento do amor fraterno é a obediência à verdade. Como vimos, Pedro ele vem continuando a falar a respeito de santificação, mas agora ele vai focar no amor. Pedro reforça essa parte do versículo 22 ao 25, ele vem reforçando argumentos que ele já tem apresentado nos versículos anteriores, e ele começa da seguinte forma: tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Esse tendo purificado que ele apresenta logo no começo, nos leva a entender que Pedro está deduzindo que os seus leitores são todos cristãos. A vida deles, a alma deles já foi purificada. A NTLH, ela traduz numa versão mais presente, já que vocês purificaram a alma de vocês, já que a purificação aconteceu. Então, tendo purificado a alma de vocês pela obediência à verdade, ele não está escrevendo para pessoas que não conhecem o Evangelho. Por isso que, e muito da vida cristã, muitas vezes é isso, é relembrar daquilo que nós já sabemos. Nós fomos purificados pelo Senhor, então também somos chamados a esse amor. A purificação que Pedro menciona aqui, irmãos, ela aponta para os sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento. Ele tem a ver com as lavagens cerimoniais daquela época. Era algo meramente externo. Então, era necessário uma espécie de lavagem cerimonial para acontecer uma purificação externa, para que então se pudesse sacrificar. O Novo Testamento, quando a gente olha para os evangelhos, essa mesma linguagem de purificação, ela permanece. A gente vê os fariseus lavando o externo, lavando a mão, lavando os pés, né? Algo externo, e a crítica de Jesus é exatamente: olha, vocês estão lavando o que é externo, mas o coração de vocês é absolutamente podre. Então vai haver uma espécie de mudança. Essa evidência externa de um compromisso com Deus, de uma purificação, ela é percebida no batismo, ela é percebida no nosso compromisso com a palavra de Deus, mas o Novo Testamento ele exige algo mais, ganha uma nova dimensão. Então, falar em purificação externa não é suficiente.
Não é apenas seguir os ritos da religião que nos torna crentes, que nos limpa e purifica de todo pecado. Essa purificação que Pedro menciona, ela é necessária porque os nossos corações, aquilo que é interno, está manchado pelo pecado. Essa purificação, ela precisa então ser arrependimento de pecado, ela precisa ser a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. É apenas sendo purificado dos nossos corações que o nosso comprometimento externo vai ser percebido. Então não se trata de comportamento, o que Pedro está falando, mas de uma transformação completa do ser humano, algo que começa no interior, um coração purificado, uma fé viva e ativa que vai produzir boas obras no Senhor, conduzindo a uma vida de purificação na forma como nós agimos. Então Pedro ele segue com esse argumento de santificação. Como é que essa purificação da alma então acontece? E ele já dá a resposta no próprio versículo 22, obedecendo a palavra da verdade, pela obediência à verdade. Ou seja, ao obedecer a palavra de Deus, nos tornamos puros. A obediência ao Evangelho mostra que, de fato, houve uma transformação completa nas nossas vidas. Mostra uma conversão. Afinal de contas, não temos como obedecer o que a palavra nos ordena se não tivermos primeiro aceitado o Senhor no nosso coração, se Ele não tiver feito morada em nossos corações. Então, como é que eu vou saber que eu fui purificado? Como é que eu vou saber que os meus pecados foram perdoados? Obedecendo a palavra da verdade, obedecendo ao que a palavra de Deus nos ordena. A obediência ao Evangelho mostra que de fato houve uma transformação. Pedro chama aqui Evangelho de verdade, obedecendo a verdade, obedecendo a palavra de Deus. O Evangelho, irmãos, ele é muitas vezes chamado de verdade, pois o Evangelho é o único capaz de nos salvar. A salvação não está em outra coisa, senão na obra do Senhor Jesus Cristo. E, de fato, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando obedecemos a verdade que nos libertou, somos habilitados a viver para a glória de Deus. Diante dessas verdades todas, Pedro ele parece apontar para uma espécie de resultado que ele vem construindo aqui ao longo de todo o capítulo 1. Percebam, ele começa falando, a base para nós vivermos de forma santa é o próprio Deus. Olha lá no versículo 16 o que é que ele vai dizer. Ele vai dizer, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, se eu quiser viver de maneira santa, o meu padrão é o próprio Deus. Ele fala a respeito de um viver santo. O custo para que nós possamos viver de maneira santa foi o sangue de Jesus Cristo. Versículos 18 e versículo 19. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os pais de vocês vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. O padrão de santidade é Deus. Como é que a gente passa a viver esse padrão de santidade? Pelo sangue de Jesus que nos limpou. O que então é esperado de nós, uma vez que fomos purificados? Versículo 22. Obediência à verdade. Esse é o raciocínio que Pedro vem construindo até aqui. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, expressamos o nosso amor a Deus, amamos a Ele acima de tudo e, consequentemente, amamos ao nosso próximo. De fato, pertencemos ao Senhor quando vivemos dessa forma. Se somos salvos, a lógica de Pedro é essa, se nós somos salvos, o resultado natural da nossa salvação precisa ser amor ao próximo. Por que Pedro está falando isso? Lembra, irmãos, ele está lidando aqui com crentes que estão sendo perseguidos, numa situação onde eles vão voltar para casa e não vão ter com quem contar, a não ser a igreja, a não ser o corpo local que eles fazem parte. Eles vão ser perseguidos por todos os lados. E se os próprios crentes não se amam, não se estimulam, não se ajudam, onde é que eles vão encontrar esse amor? Daí essa ênfase, essa exortação que Pedro faz aqui, olha, se vocês foram salvos, vocês precisam amar uns aos outros. Isso fortalece a unidade do corpo de Cristo, isso fortalece a fé. Pedro coloca, não apenas como uma sugestão, mas amar, o verbo para amar aqui, ele está no imperativo, é uma ordem que ele está dando.
E quando nós olhamos do versículo 13 até o versículo 25, 4 imperativos aparecem aqui, 4 ordens. Primeira ordem que Pedro vai dar para esses crentes está lá no versículo 13. Tenham esperança na volta de Cristo, tenham certeza que Jesus está voltando. O segundo aparece no versículo 15. Sejam santos. Lá no versículo 17, então vivam com temor diante de Deus. Para que então, agora no versículo 22, amem uns aos outros de coração puro e intensamente. Essa é a lógica que ele vem construindo. Como é que o crente deve viver aqui na terra? Ele fala da relação, da expectativa que o crente tem enquanto ele vive na terra. Jesus vai voltar. De como nós devemos viver enquanto esperamos de forma santa. De como é que nós devemos nos portar diante das situações, sabendo que Deus está no controle, com todo o temor no coração. E como é que nós devemos lidar com o nosso próximo, amando a eles. É uma ordem, é uma sequência de 4 ordens que ele está dando. Mas, irmãos, tudo isso só é possível, tudo isso só se torna verdade por meio do novo nascimento. Se não formos crentes de verdade, jamais conseguiremos cumprir essas ordens. Porque sem Cristo no nosso coração, não tem para que esperar que Jesus volte. Não faz sentido esperar alguém que talvez você nem acredite que vai voltar. Não há para que ter esperança na volta de Cristo se você não crê de fato que Ele morreu por você. Se Cristo não morreu por você na cruz, não faz sentido falar em vida santa. É melhor viver uma vida muito mais imoral, um carpe diem, um viver para o mundo. Se Cristo não morreu por nós, não faz sentido esperar que Ele volte, não faz sentido ter uma vida santa, não faz sentido ter temor diante de Deus. É muito mais interessante ter uma vida libertina e irreverente. E, consequentemente, se Cristo não morreu por mim, também não faz sentido eu amar o meu próximo como eu me amo. É muito mais interessante amar por interesse ou por causas comuns. Percebem como estar em Cristo, pertencer a Ele, de fato fundamenta como o cristão vive, e é por isso que ele vai destacar. A palavra que Pedro está usando aqui é um amor que ele seja não fingido, de coração puro. O termo é literalmente que ele não seja hipócrita, que seja um amor sincero, que seja um amor genuíno pelo próximo. E Pedro também afirma, irmãos, que esse amor ele deve ser intenso. A ideia dessa intensidade, a Almeida Revista Atualizada, ela traduz como sendo um amor ardente. E a expressão para ardente, muitas vezes, passa uma ideia equivocada, como se fosse uma paixão entre casais ali. Não é essa a ideia de Pedro. O que ele fala aqui é de um amor sincero entre irmãos, é uma afeição, é um carinho pelo irmão de forma devotada e de forma sincera. Lembrem do contexto desses irmãos. Muitas vezes as pessoas que estão passando por dificuldade, por perseguição, por sofrimento, o que elas mais querem é se sentir amadas e cuidadas. É disso que Pedro está falando. Amar de forma sincera, amar de forma devotada, ajudaria aqueles crentes, fortaleceria a fé deles. O que nós percebemos aqui de forma indireta é que todo cristão ele é chamado a fazer parte de uma comunidade local. É chamado a fazer parte do corpo de Cristo, porque esse amor, irmãos, ao próximo, ele só pode acontecer quando temos um próximo. Eu não tenho como cumprir a ordem que Pedro me dá assistindo um culto em casa. Eu não tenho como cumprir esse amor que Pedro está falando se eu não pertenço a uma igreja. Se todo domingo eu pulo de igreja em igreja e ninguém verdadeiramente me conhece. O amor fraternal envolve comunhão. Envolve conhecer esse próximo, saber quais são as necessidades dele. Esses crentes eles não deveriam viver isolados, eles deveriam fazer parte de uma igreja. Pedro escreve, irmãos, que esses crentes eles deveriam amar uns aos outros simplesmente porque eles eram crentes. Mas diante de tudo isso, o que é que esse texto tem a nos dizer? E quanto a nós, o que é que nós precisamos fazer com essas informações? Frequentemente, nós medimos o amor que nós demonstramos uns aos outros e fazemos isso muitas vezes por proveito próprio. Nós
não amamos como deveríamos. Na verdade, primeiro nós julgamos, depois nós decidimos se vamos amar. Consideramos o nosso próximo indigno do nosso amor, seja pela cor, seja pela condição social, seja personalidade, seja temperamento. O nosso amor, muitas vezes, ele não é de coração puro, ele é fingido e ele tem interesses ali no meio. Deixamos de amar com sinceridade. Irmãos, o verdadeiro amor ao próximo, ele é expresso quando nós abandonamos aquilo que prejudica a minha relação com o outro. O problema, aquilo que me faz não amar o meu próximo, não está nele. O que não me faz amar o meu próximo está em mim. Eu é que tenho que abandonar algo para que eu possa amar o próximo, como a palavra de Deus me ordena. Talvez sejam preconceitos, talvez sejam mágoas, talvez seja uma relação que não deu muito certo ali. Mas percebam que é um esforço de amar o próximo, porque o Senhor Jesus salvou aquela pessoa. E a mudança tem que acontecer em nossos corações. Relacione-se com o próximo de forma que esse relacionamento glorifique a Deus. Quando obedecemos a palavra de Deus, somos purificados do pecado. E isso nos habilita a amar os nossos irmãos conforme a palavra de Deus nos ordena. E é o próprio Jesus que estabelece esse princípio. Lá em João 14, versículo 15, Jesus vai dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o resumo da lei, conforme nós entendemos, é amar a Deus acima de tudo, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Em obediência ao que Jesus nos disse, amamos ao nosso próximo. E muitas vezes é difícil, porque nós somos pecadores, porque nós levantamos barreiras contra as pessoas. E é um grande desafio, de fato, entender o fundamento do amor fraterno e, de fato, viver isso que Pedro tem ensinado. Talvez especialmente em congregações pequenas, onde você só vai ter aquele grupo de pessoas para se relacionar. E muitas vezes pessoas difíceis, pessoas que não têm os mesmos gostos, muitas vezes, que nós temos. E esse é o esforço que nós, enquanto crentes, muitas vezes, enquanto filhos de missionários em campos distantes, que nós vamos precisar fazer. Abrir mão dos nossos preconceitos, dos nossos julgamentos e obedecer aquilo que a palavra de Deus nos diz. E vejam que fantástico, é parte da vida de santificação. É assim que nós vamos nos parecer mais com Cristo. Pedro amarra esse primeiro ponto dessa maneira: ame ao seu próximo, ame ao seu irmão em Cristo, de coração puro e de forma intensa. Nós estamos meditando, irmãos, nessa noite sobre os fundamentos do amor fraterno. Em primeiro lugar, nós vemos que o primeiro fundamento que Pedro estabelece é uma obediência à palavra de Deus. E percebemos no final como isso, na verdade, tem a ver com o nosso comprometimento com Deus e com pecados que nós precisamos abandonar para que sejamos mais parecidos com Cristo. Mas, em segundo lugar, o segundo fundamento do amor fraterno se encontra no versículo 23 e vai até o versículo 25. E o segundo fundamento desse amor fraterno é ser regenerado pela palavra de Deus. Se o primeiro é obedecer à palavra de Deus, esse fundamento, na verdade, parece vir antes. É ser regenerado pela palavra de Deus. Pedro, no versículo 23, ele reforça o argumento que ele levantou no início do capítulo 1. O versículo 23 nos diz o seguinte, como se ele estivesse justificando: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Os irmãos percebem como Pedro já lidou com esse tema lá no versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como o prata ou o ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo. Percebe como ele conecta as duas ideias? Nós fomos resgatados, o preço foi o sangue de Jesus. Ele diz no versículo 18, fomos resgatados por Cristo. Versículo 23, fomos resgatados de algo que é incorruptível por meio da palavra de Deus.
O resgate, a regeneração dos crentes não aconteceu por meio de algo que se corrompe, mas através de Cristo, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. O que Pedro está querendo mostrar para a gente aqui, irmãos, é que a regeneração, ela aconteceu no passado, afinal somos crentes hoje, então já fomos regenerados. A vida do cristão, ela é com base nessa regeneração, e em seguida vem toda essa vida de santificação. Ele está falando de nascer de novo. Ser regenerado é nascer de novo. E como é que essa regeneração aconteceu? Por meio do sangue de Jesus, versículo 18 e 19. Qual foi o instrumento que Deus utilizou para nos regenerar? Versículo 23. A palavra de Deus. Mediante o sangue de Cristo, ouvimos a verdade, conhecemos a verdade e ela nos libertou. Como é que essa verdade chegou até nós? Por meio da pregação da palavra. Agindo em conjunto com o Espírito Santo, e Efésios 1, versículos 13 e 14 vai dizer que o Espírito Santo, ele sela essa promessa de Deus no nosso coração, é Ele que faz morada em nós. O que Pedro está mostrando, irmãos, é que o novo nascimento, ele não tem origem na gente. Não é a gente que escolhe se salvar. Muito obrigado. Não é o nosso desejo, as nossas boas obras. Ele está deixando muito claro. Foi Cristo que morreu por vocês e é a palavra, agindo em conjunto com o Espírito Santo, que transforma vidas. Ou seja, não são discursos convincentes que vão converter. Não são pessoas, não são celebridades que vão nos converter. Não é a forma como nós agimos ou como vemos as pessoas se comportando que vão fazer com que nós aceitemos a Jesus. Porque todas essas coisas são corruptíveis. Todas essas coisas passam. E o que é que não passa e que é permanente? A palavra de Deus, que é absolutamente incorruptível e que transforma corações. Pedro ele já usou, irmãos, essa expressão incorruptível para também descrever a herança dos crentes no céu. Lá no versículo 4, ele vai falar mais uma vez que Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4 agora. Para uma herança que não pode ser destruída, que ela é incorruptível. Assim também é a palavra de Deus, simplesmente ela não pode ser destruída, para usar a expressão do versículo 4. A ideia aqui é que o nosso novo nascimento, a conversão genuína, ela inicia aqui e temos a segurança que ela vai caminhando até a eternidade. Se parece muito, com a perseverança dos santos, que aquele que nos chamou para a sua boa obra vai fazer com que nós a completemos. É essa lógica. O que nos salvou não perde a validade. Garante que nós vamos chegar até o final. O raciocínio de Pedro aqui no versículo 23 é: já que vocês foram regenerados, já que vocês nasceram de novo, já que é de uma semente incorruptível, simplesmente a maior fonte de regeneração possível, vivam de acordo com aquilo que vocês creem. Amem o próximo de vocês, porque o preço para que vocês pudessem fazer isso foi muito caro. Vivam de modo digno do Evangelho, Paulo vai dizer em Filipenses. Haja com base naquilo que você crê. Até porque, irmãos, nós vamos passar a eternidade com as pessoas que nós somos chamados a amar aqui na terra hoje. Nós estaremos com essas pessoas que nós temos dificuldade de amar na igreja. Então o desafio é nós já começarmos a partir daqui. Nos versículos 24 e 25, e como é muito próprio do apóstolo Pedro, ele geralmente cita um outro trecho das Escrituras para validar e para dar mais peso para aquilo que ele está falando. Então, quando ele diz, sejam santos porque eu sou santo, ele está citando o livro de Levítico. Aqui, na verdade, ele faz uma citação de Isaías 40, do versículo 6 ao versículo 7. E ele vai afirmar o seguinte: porque toda a humanidade é como a erva do campo e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Quando nós olhamos para, talvez você tenha feito isso com a sua Bíblia, olha o que Pedro está dizendo aqui, vai lá para Isaías 40 e faz o Shem. As passagens estão relativamente diferentes. Isso acontece, irmãos, porque Pedro provavelmente, temos duas opções, ou ele citou o trecho de cabeça,
ou ele estava usando uma versão grega do Antigo Testamento, chamada de Septuaginta, e aí tem uma pequena diferença de tradução da versão hebraica, que é o original que foi escrito. Tá? Mas no contexto original, Isaías está profetizando a restauração de Israel depois do cativeiro babilônico. Esse é o contexto que ele está falando. Isaías está fazendo isso antes mesmo do cativeiro acontecer. O contraste que Isaías está fazendo, escrevendo ao povo de Israel, é o seguinte: a Babilônia, ela é transitória. O cativeiro vai passar. E aí ele cita essa referência: toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a sua flor cai. A Babilônia vai passar, o cativeiro vai passar. E então ele traz agora a referência para a palavra de Deus, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Não são nas coisas transitórias que o povo de Deus no cativeiro deveria se prender, mas é na palavra de Deus que é fundamento sólido. Pedro, então, pega essa expressão de Isaías e a aplica agora na realidade desses irmãos. Ele usa essa mesma ideia para exortar os seus leitores. O que é que ele está dizendo? A glória humana, o império romano, as perseguições, as dificuldades na vida, as tribulações são todas temporárias, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Portanto, o nosso amor ao próximo, a forma como nós percebemos a realidade, a forma como nós cumprimos o mandato social, de como nós lidamos com os nossos irmãos, tem que ser baseada na palavra de Deus que é permanente, não nas coisas que são transitórias. Pedro nos mostra que o amor fraterno, ele não deve ser baseado em sentimentos. Uma hora a gente gosta de alguém, outra hora a gente desgosta de alguém. Uma hora a gente está com raiva, outra hora a gente ama. Temos um melhor amigo na semana, depois isso troca. O nosso amor pelo próximo não pode estar baseado em coisas transitórias, porque tudo isso passa. Os nossos sentimentos mudam. A glória do ser humano, ela é como a flor dessa erva. Um dia ela cai. Por isso, irmãos, que é absolutamente loucura basear algo tão importante, o cumprimento da lei de Deus, o amor ao próximo, com algo que não dura para sempre. É absolutamente insanidade tentar cumprir uma ordem do Senhor com base em fundamentos mundanos e temporais. Comentando sobre essa passagem, João Calvino afirmou o seguinte: aqueles que vão além do que a Bíblia revelou não encontram nada além do engano de Satanás. Irmãos, e como isso é verdade? O mundo em que vivemos propõe todo tipo de absurdo para, de fato, ser o fundamento do amor fraterno, a base dos nossos relacionamentos. Hoje nós escutamos que só podemos amar as pessoas que têm os mesmos interesses que a gente. Hoje nós encontramos dentro da nossa política brasileira: eu só me relaciono com quem é de direita, eu só me relaciono com quem é de esquerda, e não pode haver nenhuma espécie de discordância. É um relacionamento baseado em coisas temporárias, em coisas corruptíveis. Ele vai dizer: olha, uma hora esse fundamento vai cair, uma hora isso não vai mais funcionar. O mundo também vai nos dizer que você tem que ter as mesmas coisas em comuns. Você tem que gostar dos mesmos filmes, nas mesmas séries, nas mesmas comidas, e se você está se relacionando com alguém que é diferente de você, vai dar errado. É isso que nós vamos ouvir. Nós vamos ver também o mundo dizendo que nós só devemos nos relacionar com pessoas que têm as mesmas ideologias que nós. Então, se a pessoa pensa sexualidade da mesma forma que eu, só me relaciono com essa pessoa. Se essa pessoa pensa de forma diferente de mim, eu não me relaciono com ela. Muito pelo contrário, eu quero que ela morra. Essa é a lógica do mundo. Percebem que é exatamente o contrário o que Pedro está querendo ensinar para a gente aqui? Percebem como o amor fraterno, melhor dizendo, o amor cristão, ele não pode estar baseado em coisas temporárias, porque todas essas são voláteis e temporárias. Para usar a linguagem de Eclesiastes, é vaidade, é vento, é vapor e vai passar. Não podemos basear o nosso relacionamento com o próximo em sentimentos, em gostos. O nosso amor ao próximo, ele tem fundamento eterno. Por que eu tenho que amar o meu próximo, mesmo ele sendo tão diferente de mim? Porque é uma ordem. E porque essa pessoa é crente. Ela tem a mesma fé no Senhor Jesus que você tem, independente dos gostos, independente de temperamento.
Somos chamados a amar o nosso próximo, simplesmente porque o Senhor alcançou aquela pessoa. Pedro ainda utiliza uma expressão para destacar aqui a divindade de Jesus, um detalhe muito sutil que ele coloca. No versículo 23, ele fala que a regeneração foi mediante a palavra de Deus. Mas lá no versículo 25, ele usa uma expressão, palavra do Senhor. Esse termo Senhor, frequentemente no Novo Testamento, ele está associado à figura de Jesus Cristo. Então ele coloca Deus e Jesus lado a lado, como sendo duas pessoas aqui da divindade. Irmãos, o que Pedro quer mostrar é que a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, aquilo que Jesus ensinou, tem absolutamente o mesmo peso, porque eles são o mesmo Deus. E Pedro já começou a falar isso no versículo 1 e 2 da sua carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, Galácia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito e para obediência e aspersão no sangue de Jesus Cristo. As três pessoas da Trindade agindo aqui. Pedro coloca Jesus e Deus lado a lado. E ele vai dizer no final, essa é a mesma palavra que eu anunciei a vocês. Ou seja, o que os apóstolos ensinavam não era diferente do que a Bíblia ensinava, não era diferente do que os profetas ensinavam. É a mesma palavra que regenerou eles e é a mesma palavra que continua regenerando ainda hoje, porque ela é permanente e incorruptível. A salvação é do mesmo jeito. O nosso amor aos irmãos na fé não deve ser tratado então como algo que é trivial, mas como fruto desse novo nascimento, que nos ajuda na santificação, que é alicerçado na palavra de Deus, que é permanente e que me ajuda a tratar o próximo como ele merece ser tratado. Mas diante do que nós vimos aqui nessa noite, irmãos, o que é que o Senhor ainda tem a nos ensinar? Queria trazer duas breves lições. Em primeiro lugar, devemos amar os nossos irmãos na fé como a nós mesmos. Nosso amor ao próximo não deve ser com base em sentimentos, mas com base na palavra de Deus. Trata-se de uma ordem que nós precisamos obedecer se de fato fomos regenerados. Portanto, precisamos ser mais amorosos uns com os outros, especialmente nas situações difíceis, especialmente com pessoas que têm temperamento difíceis. É exatamente quando nós somos confrontados que o amor é mais difícil de ser demonstrado. E é exatamente nessas situações difíceis em que a nossa santificação precisa crescer e caminhar. Os efeitos do novo nascimento precisam ser percebidos na nossa mente, nas nossas emoções e na nossa conduta. Será que nós temos caminhado dessa forma? Segundo lugar, Pedro destaca que o amor é consequência do resgate de Jesus por meio da palavra de Deus, que é um fundamento permanente. Isso significa que o que está na palavra de Deus precisa moldar os nossos corações e precisa moldar como nós lidamos com o nosso próximo. Para isso, precisamos conhecer a palavra de Deus, gastar tempo com a palavra de Deus. Vejam como Pedro dá muita ênfase à palavra de Deus. Cita o Antigo Testamento, aplica no meio do seu texto, trata a palavra de Deus como a maior autoridade de todas e modela como ele escreve aos irmãos. Também temos feito isso no nosso cotidiano. A Bíblia é de fato a nossa única regra de fé e prática? Ou será que as nossas relações já foram tomadas por aquilo que o mundo tem nos oferecido? Irmãos, quando o amor era rei, ele demonstrou respeito por cada homem, independente da sua pele ou clã. Ao lado dele estava sua poderosa rainha, igual em força, sabedoria e misericórdia. Toda a sua riqueza ele legou para aqueles que trabalharam sem ganho. Então se lembrariam do seu reinado. Procure então um lugar para chamar de seu, bem ao lado desse trono poderoso e brilhante. Na canção do Gregory Porter, o autor nos chama a montar o nosso cantinho perto do trono, como se nós fôssemos apenas participantes daquilo ali. A Bíblia, por sua vez, nos convida a participar do reino do Senhor, nos torna corregentes de toda a criação. É muito mais do que ter um cantinho ao lado do trono, mas para isso é necessário que nós amemos uns aos outros de fato e de verdade,
conforme o fundamento permanente da palavra de Deus nos ensina.